Olá, o nosso bate-papo de hoje recebe Cláudia Cabral, uma figura maravilhosa. Essa pessoa quer 1001 utilidade. Cláudia é professora, formada em arte cênica, performance. E vamos lá conhecer um pouquinho sobre ela. Boa tarde, Cláudia, tudo bom? Tudo ótimo. Muita gratidão pelo convite. Vamos lá, vamos conversar. Vamos lá. Cláudia, fale um pouco a respeito de você, dos seus trabalhos. Você também, além de ser artista do cenário das artes cênicas, também é formada em moda. Isso. Na verdade, eu comecei modelando, né, como modelo e como manequim, ali pelos meus 13 anos até meus 20 e poucos anos, né? Mas aí eu sou carioca, radicada aqui em São Luís, né? Eu voltei depois que eu casei, era por volta de uns 19, 20 anos que eu já tinha. Fui pro carioca ou com Maranhão? Carioca, que veio para cá, para o Maranhão, só para me conhecer. Mas enfim, eu consegui, quando eu voltei para o Rio, eu me formei em moda e depois em teatro, né? E eu sempre vinha passar férias aqui em São Luís, né? Até voltar de vez e ficar aqui em São Luís. Seu a ilha já tinha alguns parentes que moravam aqui? Minha mãe era maranhense, né? Então, mais ou menos na década de 80, o meu pai era um grande industrial no Rio de Janeiro e ele teve um probleminha de concordata com a empresa dele. Foi uma época em que, eu não me lembro qual foi o plano, foi um plano que, assim, tirou o dinheiro de muita gente, a gente dormiu de um jeito e acordou sem dinheiro na poupança. Isso foi uma coisa assim, uma história, né, da minha vida, já que a gente está falando sobre mim. É importante também porque as pessoas me perguntam muito: Cláudia, como é que você veio parar no Maranhão? Né? Então, eu sou filha de maranhense e o meu pai passou por esse problema, né, com a empresa dele lá. E os meus tios, todos maranhenses, falou, né, para minha mãe, Consuelo, o nome da minha mãe, Consuelo, vem para o Maranhão porque aqui nada vai te faltar. E o Cabral, que é o meu pai, né? O pessoal chamava ele do sobrenome dele, e o Cabral vai poder retomar a vida. Terra acolhedora, né? Isso. Então, assim, eu desde os meus 12, 13 anos, mais ou menos, eu fui acolhida pela cidade, aprendi a amar essa cidade, o povo, não só da cidade, mas do Maranhão inteiro, né? Mas eu tinha, assim, essa vontade de voltar para o Sudeste. Mas principalmente porque naquela época, década de 80 para 90, nós não tínhamos cursos como nós temos hoje, né, profissionalizantes aqui. E eu sempre quis fazer muito os cursos de moda, né, e de teatro, que era o que eu queria para mim, né. Pensei uma época em fazer antropologia, mas eu falei, não, deixa eu ficar mesmo na área das artes. Sim. Foi quando eu voltei, né, com 20 e poucos anos para o Rio, e fiz a minha formação em moda, em teatro, e depois de alguns anos eu voltei para São Luís e fiquei direto. Foi quando eu comecei a fazer os meus projetos, né? Comecei a trabalhar muito com moda, numa época em que se fazia pouquíssima moda, né? E eu vinha aí puxando alguns estilistas comigo, produzi muitos desfiles, né? Modelava também sempre que possível, eu era bastante solicitada para entrar na passarela e fazer. Nossa, que legal! E fazer também muitos comerciais, né? E tudo isso foi trazendo também essa coisa do teatro que eu já queria, né? Foi quando eu resolvi mesmo, não, quero também. E assim, o que a moda ela consegue te trazer assim de tão especial, de uma essência assim incrível? Então, algumas pessoas já conhecem como funciona a moda no mundo, né? Mas outras ainda veem a moda como um lugar de futilidade, quando na verdade a moda ela permeia e ela está em absolutamente tudo, né? Ela passa por todas as áreas, todas as linguagens artísticas. E não só as artísticas, ela está no nosso cotidiano, né? Você se veste para ir a uma reunião, você se veste para ir ao trabalho, você se veste para ir a um casamento, você se veste para ir encontrar uma pessoa
especial, você se veste para encontrar uma pessoa que não é especial, que é desagradável, e tudo isso vai no teu corpo, né? Então, a partir do que você veste, né, os elementos que compõem, né, a tua vestimenta, a gente chama de look, né, dentro da área de moda, vai estar passando o quê? Informações de como você está se sentindo no dia, né? Aspectos psicológicos, emocionais, né? Vai passar se você está leve, se você não está, né? Então entra nessa coisa dos estados, mas passa informações a respeito também de em que época que você vive, em que cenário político você vive, aspectos da sua personalidade. Então, assim, é muito importante, né? A moda, ela fala. Se você olha para um indivíduo, dependendo do que ela está consumindo, né, no seu corpo e mostrando no seu corpo, vai te passar mensagens, né? Se eu quero... E assim, a moda não está só nas roupas, a moda está na maquiagem, nos acessórios, em como você utiliza o cabelo, né? Em como você gesticula também, né? Eu me lembro que logo quando eu comecei a fazer moda, uma professora de arte, né, história da arte, falava a respeito de como as mulheres se comportavam antigamente, né, que usava aquele monte de saia que ia lá no pé, e que quando flertava, queria flertar com o rapaz, levantava só um pouquinho, aqui mostrava assim um dedo do tornozelo, aquilo já era uma coisa absurda, né? Então, assim, as roupas falando, né? Um óculos, né? O rapaz, quando queria paquerar, eu tô falando assim bem por cima, assim, né? O rapaz, quando queria paquerar, a moça estava aqui com óculos, né? Já um pouco mais aqui, vamos falar agora de década de 40 para cá, 40 não, desculpa, de 50 para cá, e aí já abaixava, né, o óculos, as meninas também quando queria dar uma paqueradinha. Então, assim, são acessórios, são elementos que tá no dia a dia, no vestuário, e que tá falando, né? É comportamento. Moda é comportamento, né? É conceito, né? Então, a moda, ela é muito importante, sim, né? E ela faz parte até hoje da minha vida, né? Mas aí depois eu quis mesmo entrar na área do teatro, né? E acabei me tornando uma arte educadora, né? Não só fazendo teatro enquanto atriz, mas também passando os meus conhecimentos dentro de artes cênicas para jovens. Eu tive um projeto, como eu conversei antes com você lá no camarim, né? Que foi o Transformando com Arte. Esse projeto foi muito marcante na minha vida. Foi um projeto que beneficiou numa faixa de 3.600 jovens. E hoje você me falou que esses jovens, hoje a maioria são professores também, já são até mesmo doutorando nas áreas que eles escolheram. Sim, sim. Tem um em especial que você vai entrevistar aqui, que é o Leônidas Portela. Ele foi meu aluno e, assim, o destino nos colocou, ele virou o meu diretor. Ele foi aluno desse projeto, né? Hoje ele é um ícone, né, dentro da área de cênicas e dança do nosso eu não digo mais nem do Maranhão, mas do Brasil, porque ele já correu tudo, né? E assim, a grata felicidade dele virar o meu diretor. Sim. Então, assim, uma pessoa que entra no meu projeto com 13, 14 anos e com perto de 30 e poucos anos se tornou meu diretor em cena. Eu fiz muito tempo parte do núcleo Atmosfera. Então, assim, são frutos, né? Então, tem muitos frutos, muita gente que se tornou, sim, atores, professores, dançarinos, músicos. Mas é isso, então esse projeto é um marco mesmo. Foram 8 anos, 3.600 jovens, né, gratuitamente beneficiados por ele. E a gente trabalhava dança contemporânea, teatro, moda, capoeira e maculelê, percussão. Foi muito interessante. Nossa, que legal, que legal. E Cláudia, e você está com algum trabalho atual, alguma peça, alguma performance? Então, a gente está saindo, e eu estou falando saindo para afirmar que nós estamos saindo de uma pandemia, né? Apesar de estar chegando aí uma outra cepa, mas enfim, vamos confiar que a gente vai conseguir sair dessa, né?
Então a gente está com um pouco mais de flexibilidade, né? A gente sabe que a área artística foi a mais afetada, né? Dentro do campo financeiro mesmo, e não poder colocar em prática, né, a nossa arte, que é o que a gente sabe, gosta de fazer, e estudou muito, batalhou muito por isso. Então eu fiquei 2 anos bem parada fisicamente, mas a mente não parava. Sim, não parava. Eu estou com um projeto, eu atualmente estou morando em São Paulo, né, mas estou fazendo estou tentando voltar para cá também, ficar São Paulo, São Luís, porque eu preciso. Tem trabalhos lá também? Sim, eu preciso estar aqui em São Luís para estar bebendo na fonte, estar me reconectando com os meus amigos e com essa cidade que é minha também. Eu me considero uma marioca, né? Marioca maranhense e carioca. Estou tentando fazer essa transição para cá, para ficar lá e aqui. E durante a pandemia, eu iniciei um projeto que fala sobre a vida e obra de Antonin Artaud, que foi um escritor, ator, diretor das artes cênicas, que foi considerado um louco, né, para a época dele, porque ele estava muito à frente. Sim, do tempo dele. Exatamente, do seu tempo. Essa tua obra, ela é tipo uma releitura de... Não é uma releitura, a gente vai falar mesmo, sou eu e mais 2 atores, a Companhia Alvorada, lá de São Paulo. A gente está fazendo essa pesquisa, já tem quase 2 anos, né? Desde um pouco antes da pandemia a gente iniciou essa pesquisa. E é uma pesquisa que fala muito do mundo psiquiátrico, da loucura. Mas o que é a loucura? Porque, por exemplo, na época dele, né? Eu não vou tão longe, tá? Já vem um pouco mais agora para a nossa época mesmo. As pessoas diferentes, ou que pensam, ou pensar, falando da época dele, pensavam diferente, já eram consideradas loucas. Os gays eram considerados loucos, as mulheres na época da TPM ficavam histéricas, todo mundo que pensava diferente era considerado louco. Pensou um pouquinho fora da caixinha da sociedade, é um louco. Só que aí o que eles faziam? Amarravam o indivíduo e botavam no sanatório, num pinel. Lá sim ele ficava louco, porque ele tomava insulina, ele tomava eletrochoque, né? E isso até pouco tempo aconteceu. Então aí sim as pessoas enlouqueciam. Porque você imagina o que é levar não sei quantos volts no seu corpo. É chocante o que eu estou te falando, né? A gente teve que entrar mesmo, e esse é o processo do ator, né? Você pesquisar, e eu sou uma atriz pesquisadora. Então a gente entrou dentro desse mundo psiquiátrico, e a gente estudou também muito sobre Van Gogh. Possivelmente ele vai estar presente também no espetáculo. E a gente fala muito também da Anísia da Silveira, que foi uma psiquiatra que revolucionou toda a área psiquiátrica no Brasil, né? Então a gente fala do Museu do Inconsciente. Então a gente deve estar entrando com as obras desses pacientes, né, que eram da fundação dela, da Anísia da Silveira. Então assim, é um trabalho muito legal. Estamos participando de alguns editais, vamos aguardar para que a gente possa ir para os palcos, né? Ô Cláudia, e uma lembrança que te marcou, pode ser enquanto profissional da moda ou como profissional do teatro, que você pode falar assim, nossa, eu carrego até hoje? Nossa, você me pegou, porque eu, como boa ariana, eu me entrego muito, né, para tudo. Então tudo para mim é muito importante. Mas eu vou falar de uma lembrança, porque ele não está mais aqui, que é com Chico Coimbra, tá? Eu comecei dentro da área de moda também muito por causa dele. Eu tinha uns 13 anos, tinha chegado do Rio e participei de um desfile dele, me encantei também, já era encantada, fiquei mais ainda. Depois eu virei modelo dele, depois eu virei produtora dele e finalmente amiga pessoal dele. Então, eu poderia falar de muitas, são muitas coisas maravilhosas, graças a Deus que eu já vivenciei. Mas eu vou falar do Chico. Uma grata lembrança que eu produzi e estive o tempo inteiro com o Chico no último desfile dele, que foi sobre Daniel de Latouche,
que foi na Semana de Moda, e ele logo após esse desfile, que foi um desfile apoteótico, né, na Semana de Moda daqui de São Luís, ele, acho que um mês ou 2 no máximo depois, veio a fazer a passagem dele, faleceu. Então eu levo é um momento muito doce para mim, porque eu vivi muitas coisas com ele, né, foram décadas trabalhando com ele, mas esse é um momento doce que está guardado porque ele não está mais aqui presente, né? Então, é uma lembrança até também para poder fazer uma homenagem aqui, está trazendo o nome de Chico Coimbra, aqui para a nossa entrevista. Ô Cláudia, e uma realização profissional sua que você tanto almeja? Que eu almejo. Pensei que era algo que eu já tenho várias realizações. Algo que eu almejo. Eu queria muito que as pessoas, eu não vou falar algo para mim, tá? Mas se eu estiver envolvido e puder levar isso, vai ser bom. Que as pessoas tivessem mais oportunidades de conhecer o mundo artístico e adentrar no mundo artístico, porque assim como o esporte salva e muda vidas, né? Que bacana. Então é um sonho que eu tenho, né, de poder, assim... De levar mais acesso, de levar mais né, acesso. Para quem não tem. Nossa, que legal. Ô Cláudia, e em questão, que a gente sabe que tem muita gente que sonha no curso de arte cênica justamente para levar a sua arte, para vender sua arte. Qual a mensagem que você deixaria para essa galera que está entrando agora no mercado? A mensagem não é fácil, é muito trampo, é muita batalha, mas é de um tesão, é de uma gostosura tão gigante quando você consegue, sabe, ver ali o teu projeto, ver o teu suor reconhecido e você chegar e saber que deu o seu melhor e não importa. Tem uma coisa que a gente fala que artista não ganha dinheiro, principalmente o pessoal do teatro. Mas se a gente se organizar, a gente ganha sim, tá? Isso também em moda, em todos os segmentos artísticos. Mas assim, é estudar, sabe? Não é tão fácil quanto as pessoas acham. E uma coisa também que me incomoda, já que você pediu para eu fazer uma mensagem, estou dando a mensagem aqui. Quero ser ator, tem que ir para a Rede Globo para ser ator, tem que ir para uma televisão para ser ator. Não, você pode chegar lá, mas lá não é um lugar dourado, não é um lugar apoteótico, né? O fazer teatro, fazer artes cênicas, não necessariamente num estúdio de televisão, né? Você pode fazer num cinema, você pode fazer num palco, você pode fazer na rua, numa praça, em cima de um banco. Você pode fazer teatro dentro de um ônibus e tá levando a sua mensagem e a sua arte, né? Mas tem que estudar muito, viu, galera? Não é fácil. Estudar e gostar muito, muito, muito do que você está fazendo, porque não é fácil ser artista no Brasil. Esse foi o nosso bate-papo de hoje. Cláudia, muito obrigado. Seja bem-vinda sempre. Muito obrigada, Cláudia.